que aconteceu com os fundos imobiliários? O fundo imobiliário não era seguro, não era menos volátil e que era muito mais beleza, muito mais tranquilinho de investir do que ações? Pois é, quem investe em fundo imobiliário se deparou com uma queda de 13,23%, né, que foi quando fechou, né, do índice de fundos imobiliários que a gente chama de IFIX, né, que é como se fosse o Ibovespa para fundo imobiliário, tá? O IFIX, que caiu no último mês, né, assim como todos os ativos de renda variável, né, caiu 27%, né, e só nos últimos 5 dias caiu aí seus 23%, tá? Então o que aconteceu para ter essa brusca queda, né, principalmente no dia 18, né, que caiu ali seus mais de 10%, né? Isso é muito incomum, tá? É realmente uma crise que a gente está vivendo, né? E basicamente teve uma determinação, né, uma recomendação do Estado de São Paulo, né, que fechasse os shopping centers, né, com o fim de evitar muita gente aglomerada, enfim, né, cada um ficar na sua casa para evitar a propagação de quem tivesse contaminado com o vírus, tá? Isso fez com que as pessoas reagissem, né, à Bolsa de Valores e vendessem, principalmente quem sofreu muito, né, com essa desvalorização foram os fundos de shoppings, né? Porque você tem várias categorias nos fundos imobiliários ali, fundos logísticos, né, que tem ali galpões industriais, galpões logísticos. Você tem ali os fundos de shoppings, né, que tem várias carteiras de shopping. Então o cuidado aqui é analisar fundo a fundo, né? Porque, por exemplo, você tem um fundo que tem um ativo só ou 2 ativos, esses fundos são um pouco mais, tem um pouco mais de risco, né? Mas até mesmo alguns fundos de shoppings que não tem somente shoppings, né? Às vezes tem 40% shoppings, né? Então, para a gente poder tomar um pensamento, né, de que, ai meu Deus do céu, né? A gente tem que realmente ver o que está no risco desses fundos imobiliários, tá? Porque é claro que, né, os shoppings ficando parados, né, eles têm o custo, né, e não vai ter a receita entrando. Provavelmente esses fundos, né, alguns fundos, se não a maioria deles, assim como a economia como um geral, né, ela vai estar parada por um tempo, então as pessoas não vão estar trabalhando, o shopping não vai estar gerando receita. Então provavelmente alguns fundos irão cortar a distribuição de aluguel, né, de forma para que eles possam até se preparar para um eventual período aí de alguns meses, talvez, que a gente vai ficar ali sem poder ter essa receita, entendeu? Então é muito complicado da gente falar um geral, né? Realmente tem que analisar fundo a fundo, tá bom? Para a gente tomar uma decisão de saber se está barato ou se está caro, tá? Mas uma coisa que por mais que preços caíram, tá? Tem fundo imobiliário que caiu 50% em uma semana, 60%. Então tem que realmente analisar. Mas uma coisa que é assim, para deixar aquela pulguinha, para deixar aquela reflexão aqui, tá? Por mais que os fundos caíram e pode ter um problema na receita, na geração de aluguel desses fundos, tá? Muitos desses ativos são imóveis, tá? Tirando aqueles que são de papel, né? Mas muitos desses ativos são de tijolo mesmo. Então, quando você compra, quando você é sócio, você tem lá as suas cotas, existe um imóvel ali, tá bom? Então, por mais que aconteça o que acontecer, ainda vai existir um imóvel depois da crise, tá bom? A gente acredita que essa crise é uma crise passageira. Não estou aqui dizendo que não é que a gente não tem que levar a sério, mas aqui eu estou dizendo que eu acredito que a humanidade vai sobreviver a isso. É isso que eu estou dizendo. Então, depois que a humanidade sobreviver a isso, você ainda vai ter os seus ativos, você ainda vai ter os seus imóveis, tá? E tem muito imóvel que está sendo negociado, mas muito abaixo do valor patrimonial que ele próprio representa, né? Então, pensa nisso. Essa é a pulguinha, né? Pensa nisso.